Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vídeo para vocês e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha mudança de vida, como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho recebido muitos depoimentos, muitas mensagens, principalmente depois do meu emagrecimento, né? O fato de eu ter perdido 20 quilos, por exemplo, foi algo que chamou muita atenção, né? Antes de começar a planejar o conteúdo desse vídeo, eu parei para refletir e se existia algum momento específico, sabe? Que eu senti que uma chavinha virou, assim. Eu acho que existiram dois momentos, um bem pequenininho, mas que foi muito grandioso para mim, uma outra coisa que foi muito significativa, que realmente foi quando eu disse que não dava mais para continuar do jeito que estava, sabe? Eu me lembro muito da sensação que eu tive lendo esse livro aqui, ó. É O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Para quem não sabe, a Shonda é a autora de Grey's Anatomy, que é uma série que eu amo. Nesse livro aqui, a Shonda conta um pouquinho da história de vida dela. É um livro bastante sobre ela mesma, sobre a história de vida dela e como ela olhou para si um dia. Na verdade, foi uma conversa com a irmã dela, que a irmã dela disse assim para ela claramente, né? Você nunca diz sim para nada. E foi a partir daí que ela começou todo um processo de mudança interna mesmo, de começar a olhar para ela e ver que ela realmente fazia isso, que ela dizia não para as coisas por medo, por insegurança. E quando eu li esse livro aqui, eu sempre falo que os livros eles não mudam a gente, né? Os ensinamentos que a gente coloca em prática do que a gente aprendeu dentro dos livros é que são capazes de transformar a nossa vida, né? E esse livro, eu acho que ele foi tão grandioso para mim porque mexeu muito comigo, sabe? Porque nessa época eu era uma menina que eu tinha muito medo de tudo, muita insegurança com relação a tudo, sabe? E é engraçado porque às vezes vocês me veem aqui no canal, né, morando sozinha, tendo a minha rotina, o meu negócio, e parece que eu sou super segura, super independente, enfim. Mas não, sabe? Durante uma grande parte da minha vida, eu tive muito medo de tudo, sabe? De algumas coisas mais, outras menos, enfim, mas eu sempre tive muito medo de tudo, eu era muito insegura com relação a tudo. E é algo que, com o tempo, né, vai te podando. Como ela diz aqui, ela dizia não para tudo e perdia grandes oportunidades na vida dela. Então foi um grande momento, assim, para mim, lendo esse livro, sabe? E o segundo grande momento, que realmente foi quando, assim, eu entendi que não dava mais, que eu realmente precisava mudar, porque não dava mais para viver do jeito que eu tava vivendo, foi quando eu tive transtorno de ansiedade generalizada. Acho que eu nunca comentei sobre isso aqui no canal. Já falei algumas vezes lá no Instagram de maneira muito superficial, mas eu tive, né, transtorno de ansiedade generalizada. Fiz tratamento psicológico, psiquiátrico também. Vocês nunca souberam disso, né? Eu nunca comentei sobre isso aqui, mas foi um período muito difícil pra mim, sabe? Foi um período que eu nem gosto muito de falar sobre isso, assim, sabe? Mas foi um momento também que, ao mesmo tempo que foi muito difícil, quando eu passei por aquilo, eu aprendi muito. Porque depois que você fica doente nesse nível, sabe? Como eu fiquei, não tem mais como você continuar sendo a mesma pessoa, sabe? E naquele momento, eu tava 20 quilos a mais, no meu peso, né? Tinha engordado muito, coincidiu ali com o período da pandemia também. Eu engordei muito, e foi um momento que eu olhei assim e falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, sabe? Não dá pra continuar mais assim. E foi quando tudo começou realmente a se transformar, sabe? Tem uma frase do livro Quem Pensa Enriquece, que eu até anotei aqui, que eu quero ler pra vocês, porque é muito real. Ele fala assim: quando alguém está realmente pronto para alguma coisa, essa coisa não deixa de aparecer.
E essa frase, ela diz muito pra mim sobre isso, assim, sobre esse período, porque quando eu entendi que eu precisava mudar, que tinham coisas em mim, da maneira como eu vivia, que precisavam ser transformadas, essas coisas começaram a chegar até mim, sabe? Ferramentas pra mudar tudo isso. Então foi quando eu comecei a ter contato muito com o universo do autoconhecimento, né? De me entender, de entender quem eu era, de entender as minhas motivações, as minhas limitações, as minhas qualidades, os meus defeitos, o que eu poderia usar como ferramentas, né, para transformar a minha vida e o que eu precisava mudar e melhorar. E foi quando eu comecei a estudar muito sobre isso. Eu lembro que acho que um dos primeiros contatos que eu tive com esse universo foi através do Pedro Calabres. Eu não sei se vocês conhecem o canal dele aqui no YouTube, mas ele tem vários vídeos excelentes sobre autoconhecimento, mentalidade. E eu lembro que eu tava assistindo algum vídeo no YouTube e passou uma propaganda dele sobre um evento que ele ia fazer, falando na época ele abordou muito sobre os traços de personalidade. E eu lembro que eu me cadastrei nesse evento, eu não sei exatamente o que me chamou a atenção na época, mas eu me cadastrei. E lá ele falava muito sobre esses traços de personalidade, né? Neuroceticismo, amabilidade, enfim, existem vários, um outro dia a gente pode falar sobre isso. E eu comecei a assistir aquelas aulas e eu comecei a me identificar com muito do que estava ali. E aí, a partir dali, né, eu fui buscar mais, eu fui ler mais, ver mais vídeos sobre autoconhecimento. Eu amo também os vídeos da Gabriela Afonso. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. Ela é psicóloga e ela tem vídeos incríveis que eu gosto bastante. E aí começou, né, essa busca por autoconhecimento, por me entender quem eu era, o que eu queria, sabe? E eu sempre digo que toda mudança externa, ela veio daí, sabe? Andaram juntas, né, por um bom tempo, mas só começou quando eu olhei pra dentro, sabe? Antes de olhar pra fora. Até porque naquela época era uma preocupação muito maior minha ficar bem, né, na minha cabeça, mais do que o exterior, sabe? Então foi muito assim que aconteceu, sabe? E a partir daí, a partir do momento em que você começa a estudar sobre autoconhecimento, é muito comum que você comece a se questionar sobre a sua vida, sabe? Sobre quem você é, para onde você tá indo, sabe? Foi uma grande coisa para mim pensar para onde eu tava indo. Que se eu continuasse da maneira como eu tava naquele momento, daqui a alguns anos, sabe? Eu não ia conseguir conquistar as coisas que eu queria conquistar. Eu tinha vários sonhos, né? Eu sempre fui muito sonhadora, mas eu precisava de um método prático para alcançar tudo aquilo. Então foi atrás disso que eu fui, sabe? Encontrar essas ferramentas para que eu pudesse me transformar internamente, sabe? Eu tinha muita dificuldade para impor limites, por exemplo, então foi algo que eu precisei trabalhar muito, entender quais eram os meus limites, né? Limites, né, eles dizem quem a gente é, quem a gente não é e até onde as pessoas podem ir com a gente. E eu não tinha isso bem definido, sabe? Eu não tinha isso claro. Então, muitas vezes eu dizia sim para coisas que eu não queria dizer sim. Ou eu tolerava, aceitava coisas que iam contra o que eu acreditava, sabe? Então, foi algo que eu precisei trabalhar muito, essa questão de ser boazinha, né? Essa questão de ser boazinha também é outra coisa que a gente pode conversar mais, mas eu super recomendo os vídeos do canal O Corpo Explica, que ela tem uma série sobre dependência emocional. E o bonzinho, né, é um desses perfis de dependência emocional. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui na descrição também. Enfim, tudo que eu for recomendando aqui de livros, vídeos, podcasts para vocês vai estar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto. E foi um momento que eu entendi muito de mim, sabe? Das configurações mentais que eu tinha e de onde elas vieram, sabe? E a partir do momento em que você entende que elas existem e de onde elas vieram, você também consegue modificar, né? Modificar aquilo que não tá funcionando tão bem pra você. E foi um momento em que eu entendi que o principal de tudo era aprender a ter esse olhar pra mim. Olhar pra mim com mais carinho, sabe? Muito mais do que eu fazia com os outros. Eu tinha muita preocupação com o que os outros iam pensar, em ajudar os outros, e muitas vezes eu me deixava de lado, sabe?
E foi importante pra mim esse processo, sabe? O Pedro Calabresa, ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele fala assim: autocuidado é aprender a dizer não. Autocuidado é aprender a dizer adeus, dizer não para tudo aquilo que não serve para o seu propósito, que não serve para você, que não está condizente com seus valores, com seus princípios, que não vai te levar ao lugar que você quer chegar. E dizer adeus também para lugares, situações, pessoas que também não vão te levar a lugar nenhum, sabe? Esse vídeo dele sobre hábitos é incrível, eu recomendo demais que vocês assistam. Então, todo esse processo, ele começou assim, sabe? Foi um momento em que eu tive que olhar pra mim, reconhecer tudo aquilo que não fazia sentido mais pra mim, tudo aquilo que eu queria realmente eliminar e aprender a viver mais no presente também, né? Como uma mente ansiosa, eu tava sempre o tempo todo no passado, o tempo todo no futuro, né? Remoendo o passado, tentando criar ilusões do que poderia acontecer no futuro e tudo aquilo virava um caos, né? Então eu tive que aprender muito a trabalhar para viver no presente. E no momento em que todas essas coisas começaram a se alinhar, eu digo que foi no momento que eu consegui olhar para fora também, sabe? Foi o momento que eu consegui olhar para fora, e quando você começa a se cuidar dessa maneira, a se conhecer dessa maneira, a se amar dessa maneira, não tem como você não cuidar da sua aparência também, do seu físico também, sabe? Foi um momento em que eu fui atrás de fazer exercício físico, melhorar minha alimentação, emagrecer, né? Vocês acompanharam um pouquinho disso aqui no canal. Em 9 meses aí eu emagreci 20 quilos. Claro que não foi do dia pra noite. Eu fiz muito exercício, eu realmente modifiquei muito a minha alimentação. E esse é um processo que ele não termina nunca, né? Esse autocuidado, ele não pode terminar nunca. O autoconhecimento, né? Você tá sempre se conhecendo e se descobrindo uma pessoa diferente também, né? Uma pessoa nova, você vai aprendendo, vai convivendo com novas pessoas e tudo isso vai te modificando, sabe? Mas quando você se conhece, é mais fácil para você identificar lugares, pessoas e situações que não vão fazer bem para você. Essas mudanças externas, elas aconteceram justamente porque eu comecei a aprender a definir com maior clareza, né, quem eu era, o que eu queria, onde eu queria chegar, como eu poderia chegar. E isso te livra da ideia de que você precisa ter motivação, né, que você precisa acordar motivado para treinar, acordar motivado para fazer um exercício físico, para melhorar a sua alimentação, porque quando você tem muito claro o objetivo que você quer alcançar, você aprende a criar disciplina também, sabe? Porque eu sabia que se eu não fizesse, se eu não tivesse disciplina, eu não ia alcançar aquilo que eu queria alcançar, que ia muito além de perder peso, pra mim. Ia muito além de perder peso. Foi uma época que eu comecei a dormir melhor, então dormir mais cedo, acordava e ia pra academia, às vezes ia na parte da tarde quando a Lara ia comigo também. Mudei drasticamente a minha alimentação. Nessa época que eu engordei, pandemia, né? Eu pedia muito delivery, então foi algo que eu cortei, comecei a comer comidinhas mais saudáveis, porque assim, né? No fim a gente sabe o que faz bem pra gente, né? A gente sabe que é melhor você comer uma comidinha, né, que você tem feita em casa, uma carne, um arroz, um legume, uma fruta, do que pedir um lanche, pedir uma pizza, abrir um pacote. Isso é muito claro, né? Às vezes a gente é que gosta de se sabotar, né? Então foi um momento que eu tive que ter muita disciplina com relação a isso, sabe? Eu nunca fiz nenhum tipo de dieta restritiva, nem nessa época que eu tava realmente nessa fase mais de realmente perder peso, né? Agora eu dei uma estabilizada, mas foi algo que eu fiz muito, sabe? Beber mais água, cuidar melhor da minha alimentação e fazer exercícios, né? Então eu ia pra academia, às vezes eu ia pra academia e saía para caminhar, para andar de bicicleta no mesmo dia, sabe? Então eu realmente me propus a fazer isso, sabe? Foi aquilo, a ficha caiu de que se eu não fizesse por mim, ninguém mais ia fazer. E eu queria muito ter essa conversa com vocês, porque as pessoas sempre me perguntam muito, né, sobre essa questão do emagrecimento. E eu acho que é isso, eu acho que foi um conjunto de tudo, sabe?
é muito difícil você manter a motivação para emagrecer se você não tem muito claro por que você quer isso, sabe? Por que você tá buscando isso, né? E aprender sobre tudo isso também, a diferença entre motivação e disciplina, né? Todo esse conhecimento que eu fui adquirindo conforme eu pesquisava mais sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, também me ajudou muito. E se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso aqui no canal. Hoje foi realmente um bate-papo para contar um pouquinho da minha história para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo em que momento da vida de vocês estão. Se vocês já passaram por esse, né, de entender que vocês precisavam de uma mudança. Se você ainda tá aí procrastinando para realizar as mudanças que você quer realizar na sua vida, me conta aqui embaixo, vamos ter essa conversa. E em alguns próximos vídeos a gente pode falar mais sobre isso também. Me acompanhem lá no Instagram, porque lá é mais fácil compartilhar esses conteúdos com vocês. Eu tenho feito muitos conteúdos sobre isso, eu tenho certeza que vocês vão amar esses conteúdos aí de hábitos, desenvolvimento pessoal, mudança de vida, vida saudável. Então, vão lá me acompanhar por lá. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembre de deixar o joinha pra mim, de se inscrever no canal também se você estiver chegando por aqui agora. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um super beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.